Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos hoje e sempre, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu. É uma palavra conhecida, mas a palavra de Deus se renova todos os dias. Que se conta no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e no versículo 20 ao 24. Lucas capítulo 15 e versículo 20 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Esse moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este filho está morto e reviveu. Estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Essa é a passagem da parábola do filho pródigo. Uma palavra muito conhecida. E Jesus gostava de falar com o povo e com a multidão através de parábolas, porque era uma maneira mais fácil do povo entender. E aqui nós vemos um cenário de um filho pródigo, que resolve aventurar-se, sair da sua casa, da sua família, e resolve tentar ter uma vida sozinho. Então ele chega para o pai e pede a parte dele da fazenda. Seu pai era dono de propriedade, tinha fazenda, tinha dinheiro. Nós vemos um detalhe nessa leitura aqui, que o pai em um momento revidou de não dar a sua parte da herança para ele mesmo sendo em vida. Porque o certo, a herança nós sabemos que é depois que nossos pais partem desse lugar. Então, esse pai dá a parte dele como herança e ele sai. A Bíblia diz que ele vai para uma terra longe. E também a palavra diz que ele começou a gastar o dinheiro que tinha de herança dissolutamente. Com bebedeiras, com meretrizes, com festa. Talvez muitos amigos, né? Porque quando a gente tem dinheiro, a gente tem muito amigo na nossa volta. Mas a palavra diz que um dia terminou o dinheiro. E ele foi trabalhar e apacentar porco. Foi morar no lugar e cuidar de porco. E tem serviço mais imundo que cuidar de porco? E a Bíblia diz que ele chegou num certo estágio, com certeza ele estava com fome, que a Bíblia diz que ele olhava para as bolotas, para a comida dos porcos e desejava comer. E aí que ele entra numa reflexão.
Ele morava com meu pai, tinha fartura, eu e os meus empregados, e agora eu estou nessa situação. E a palavra diz que ali ele ensaia um discurso, eu vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão para ele. E vou dizer assim para ele, pequei contra o céu, meu pai, e contra ti também. Não sou digno mais ser seu filho, mas me trate como um dos teus trabalhadores, teus empregados. E foi o que ele fez. Mas aquele pai sempre teve a esperança que um dia ele iria voltar. E lendo essa mensagem, parece que eu enxergo aquele pai todo dia olhando para o portão, crendo na promessa de Deus que o filho iria voltar. E passaram-se dias, mas ele estava crendo que o filho iria voltar. E a palavra diz que o filho foi ao encontro do seu pai e de longe o avistou, diz que se moveu sem íntima compaixão. E foi, se agarrou no seu pescoço e falou, pai, me perdoa porque pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser teu filho. O pai dele não xingou ele, não repreendeu, não mandou que ele voltasse para o lugar de onde ele veio. Na mesma hora o pai mandou o quê? Desse uma geral, né? Tomar um banho, botar uma vestes, botar um anel no dedo, botar sandália. E isso representa algo no reino. As vestes representam salvação. O anel, o poder. Sandálias, o evangelho, a palavra de Deus. E o pai se alegrou, não deixou, quando ele começou a tentar se justificar, explicar, o pai mandou que fizesse isso com ele, se abraçou ele, beijou ele e o amou. Mandou fazer uma festa e encarnar um bezerro cevado. E a palavra diz que todos se alegraram. Assim também é Deus para contigo, para conosco. Deus se alegra quando um filho sai da presença do Pai, da família, da comunhão, da igreja, porque a igreja é uma família, e resolve se aventurar pelo momento. E não importa a forma que você volta de novo. Aqui nós vemos que o filho voltou todo maltrapilho, sujo, fedendo, porque ele estava cuidando de porco, com fome. Não importa a forma que você está voltando para Deus. O que importa é que você renunciou ao pecado. O que importa é que você reconheceu que errou. E o principal é voltar para a casa do Pai. Essa manhã quer dizer que Jesus te ama. E as portas da igreja estão abertas. Quero fazer uma oração breve para você. Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dessa pessoa que vai assistir esse vídeo. Talvez ela esteja distante de Deus, por um motivo ou por outro. Mas isso não importa. Peço que Ele tocar no coração dela e venha fazer assim a tua obra na vida dela. Desperta para o desejo de voltar para a casa do Pai. Pois o Pai espera assim de braços abertos. Toca no coração dessa pessoa. Perdoa os pecados, as falhas, as fraquezas. Que eles possam, Senhor, retornar para um lugar seguro, que é a casa de Deus, a casa do Pai, aos braços do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fica nessa reflexão dessa palavra nessa manhã. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Um abraço do pastor Anderson. Deus abençoe.